Um outro aspecto bastante relevante quando se estuda o processo de lingotamento contínuo é a transferência de calor que ocorre neste processo. A figura apresentada aqui ilustra uma visão esquemática de uma máquina de lingotamento contínuo, onde podemos identificar os diferentes estágios de extração de calor. Temos aqui a transferência de aço líquido da panela para o distribuidor, do distribuidor para o molde, onde o processo de solidificação se inicia. O resfriamento ou a transferência de calor que ocorre no molde é normalmente denominado resfriamento primário. Após sair do molde, o aço é resfriado através de uma série de sprays com água ou água e ar, e esse estágio de resfriamento é designado como resfriamento secundário. E, finalmente, tem-se o resfriamento terciário, onde a perda de calor do aço vai ser eminentemente por transferência para o ar e também pelo mecanismo de radiação pelas vizinhanças. Nestes vídeos a seguir, será analisado então a transferência de calor nesses diferentes estágios, inicialmente começando pelo molde, posteriormente passando para o resfriamento secundário. Antes de fazer esta análise da transferência de calor na máquina de lingotamento contínuo, faremos uma breve revisão de conceitos básicos sobre os mecanismos de transferência de calor. Para as pessoas que se interessam por uma abordagem mais detalhada e por uma recordação e uma revisão deste assunto, neste mesmo canal no YouTube há uma playlist sobre fenômenos de transporte, transferência de calor e massa, onde há uma série de vídeos onde os mecanismos de transferência de calor são abordados com maior detalhe do que o que vai ser apresentado aqui. A revisão daqui é simplesmente o suficiente para a compreensão dos diferentes aspectos relativos à transferência de calor que ocorre na máquina de lingotamento. Fazendo então uma breve revisão sobre os mecanismos de transferência de calor, temos inicialmente o mecanismo de condução, ou também chamado difusão de calor. Este mecanismo, para estar presente, necessita da existência de um meio físico através do qual o calor vai ser transportado e também da existência de um gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura significa uma variação de temperatura ao longo do sistema, em função da posição. O fluxo de calor por condução, lembrando que fluxo de calor é a quantidade de calor sendo transportada por unidade de tempo, por unidade de área, e esse transporte é sempre normal à área através do qual há o gradiente de temperatura. Este fluxo pode ser estimado, então, através desta equação, que é conhecida como lei de Fourier, onde Q minúsculo é o fluxo de calor em watt por metro quadrado, lambda representa a condutividade térmica do material em watt por metro por Kelvin. Isso é uma propriedade física do material que costuma variar com a temperatura. D seria a espessura ao longo da qual há o gradiente de temperatura. E T0 e Tm seria a diferença de temperatura através do material. A versão que está apresentada aqui é uma versão mais simples, assumindo que a variação de temperatura através do material seja linear. Caso não seja linear, essa equação pode ser reescrita numa forma diferencial. O importante aqui é identificar que este fluxo tende a crescer quando a condutividade térmica do material aumenta, quando a espessura através da qual o calor é transportado diminui e quando aumenta a diferença de temperatura. Na realidade, pode-se entender a razão entre a variação de temperatura dividido pela distância ou pela espessura do material como sendo o gradiente de temperatura. É importante lembrar que calor por condução vai sempre da região de alta temperatura para de baixa temperatura. Um segundo mecanismo para a transferência de calor é a convecção. A convecção, para estar presente, necessita também da existência de um meio e da existência de um movimento macroscópico de um fluido. É interessante observar que, no caso anterior da condução,
não havia necessidade da existência de um movimento macroscópico. A transferência de calor, por exemplo, através da parede de um forno, se dá sem que a parede do forno esteja se deslocando. A convecção ela vai ocorrer quando se tiver uma variação de temperatura e a presença de um fluido que possa se mover, e esse movimento do fluido pode ser causado pela variação de sua densidade com a temperatura, nesse caso chamamos de convecção natural, ou induzida por um agente externo, como um ventilador, um compressor, e nesse caso tem-se a convecção forçada. Uma equação proposta para a estimativa do fluxo de calor por convecção é de fluxo ser calculado por um coeficiente de transferência de calor, H, e Ts menos T infinito seria a diferença de temperatura da superfície do sólido menos a temperatura do fluido num ponto afastado da superfície, afastado o suficiente para que o fluido nessa região não tenha sido afetada a temperatura do fluido nessa região não tenha sido afetada pelo processo de transferência de calor. Mais uma vez, fluxo vai ser expresso em watt por metro quadrado, coeficiente de transferência de calor, watt metro quadrado Kelvin, e Ts menos T infinito é diferença de temperatura. É importante salientar que essa equação, diferente da equação anterior, não é uma equação fundamental de transferência de calor. Na realidade, é uma forma que foi proposta. Logicamente, essa equação só faz sentido se pudermos estimar esse coeficiente de transferência de calor. Esse coeficiente depende do padrão de escoamento do fluido, da natureza do fluido, se é convecção forçada ou se é convecção natural. Então, normalmente ele é determinado através de simulações ou de avaliações experimentais e através desses experimentos são propostas correlações matemáticas que expressam esse coeficiente em função de uma série de variáveis que interferem no seu valor. O terceiro mecanismo para a transferência de calor é a radiação. Este mecanismo, diferente dos anteriores, não necessita da existência de um meio físico para que ele ocorra. Na realidade, essa transferência ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, semelhante ao que acontece com o calor que chega até o planeta Terra proveniente do Sol. Neste caso, uma boa parte da transferência de calor ocorre numa região onde se tem vácuo absoluto. Então, não há necessidade da presença de um meio físico para essa transferência ocorrer. E diferente das anteriores, a intensidade do fluxo de calor por radiação, ela depende da diferença entre as quartas potências das temperaturas, diferente dos casos de condução e convecção, onde a dependência é linear com a temperatura. Então, temos o fluxo de calor por radiação, watt por metro quadrado. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que é um valor equivalente a 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado Kelvin a quarta. Epsilon é a emissividade da superfície, é uma propriedade que depende do material da superfície e também do seu acabamento superficial. Ts é a temperatura da superfície e Tvis, temperatura da vizinhança. É importante salientar que, como a constante de Stefan Boltzmann é um valor muito pequeno, a radiação só começa a ser relevante quando as temperaturas começam a ser mais elevadas. Em temperaturas próximas à temperatura ambiente, esse valor é muito pequeno, né? E é importante salientar aqui que, como o cálculo envolve a diferença da quarta potência das temperaturas, é importante observar que as temperaturas, neste caso, necessariamente devem ser expressas em Kelvin, na temperatura absoluta. Nos casos anteriores, como nos calculávamos diferença de temperatura, se usássemos centígrado ou Kelvin, a diferença seria a mesma. Nesse caso, necessariamente tem que se utilizar a temperatura absoluta em Kelvin. Então, a expressão final só vai dar valores significativos quando começarmos a tratar com temperaturas mais elevadas, e é exatamente a situação que ocorre nos sistemas de produção de aço, onde se tem processo com temperaturas bastante elevadas, normalmente alcançando valores da ordem de até 1.600 centígrados. No caso anterior,
A equação proposta era para transferência líquida de calor entre uma superfície e uma vizinhança que a envolvia completamente. Neste caso, tem-se uma outra expressão que envolve a transferência de calor por radiação entre duas superfícies, considerando que elas estão separadas através de um meio transparente. Meio transparente é aquele que não absorve nem emite radiação. Então, neste caso, o fluxo líquido de calor entre as duas superfícies é calculado usando a constante de Stefan Boltzmann, a diferença da quarta potência entre as temperaturas das duas superfícies, designadas aqui como TS1 e TS2. Os valores εS1 e εS2 correspondem respectivamente às emissividades das superfícies 1 e 2. Essa expressão ela está adequada para uma configuração semelhante à que é representada aqui. Duas superfícies planas, paralelas, como essa que está anunciada aqui, e, nesse caso, considerando também que essas superfícies sejam infinitas. Mas, de qualquer forma, essa relação, mesmo com superfícies não infinitas, ela é bastante razoável, fornece valores bastante próximos da realidade, especialmente para situações onde a distância entre as duas superfícies é muito pequena. Considerando agora a transferência de calor na máquina de lingotamento contínuo, um ponto importante são quais os recursos, quais os métodos que são utilizados para fazer esse estudo. Então, na máquina industrial, uma técnica bastante utilizada são medições de variação de temperatura da água. Isso aqui é particularmente utilizado na região do molde, que é refrigerado com água e tem as condições de medir a temperatura de entrada e saída da água e também a sua vazão. Então, com estes dados é possível fazer uma estimativa da quantidade total de calor que foi extraído por unidade de tempo no molde. Outra maneira de avaliar isso, essa transferência de calor, é através de medidas das temperaturas na parede do molde através de inserção de termopares. E no caso dos resfriamentos secundário e terciário, pode-se proceder também a medições de temperatura do veio e é comum também, ou é possível fazer medições de espessura da pele solidificada através de uma série de técnicas, usando, por exemplo, dados de rompimento de veio, ou através da inserção de pregos e depois analisando a região onde esse prego fundiu. Isso também permite que se faça uma avaliação da espessura da pele solidificada. Em escala de laboratório é possível e é relevante se fazer alguns estudos também mais fundamentais sobre os mecanismos e os valores e os efeitos de algumas das variáveis. Então se encontram na literatura estudos da transferência de calor através de camadas de pó fluxante, que é utilizado na lubrificação do molde, e também estudos básicos de transferência de calor com o uso de sprays, onde é possível fazer as estimativas daquele coeficiente de transferência de calor mencionado anteriormente, considerando diferentes projetos de bicos de spray, diferentes configurações e arranjos dele, semelhantes ao que ocorre em uma máquina de lingotamento. Nossa abordagem inicial concentrará na extração de calor do molde. Algumas características do molde são importantes nessa análise. Ele é normalmente confeccionado em cobre ou em ligas de cobre, algumas vezes com aplicação de um recobrimento em níquel. A sua refrigeração é feita com a circulação de água. Os seus comprimentos variam usualmente na faixa de 600 até 900 milímetros, dependendo do tipo de produto que está sendo lingotado, e há duas formas tradicionais de se fazer a lubrificação entre o molde e o aço que está sendo lingotado. Uma delas é a do pó fluxante e outra forma de fazer a lubrificação é do óleo. O pó fluxante é normalmente utilizado quando se vai lingotar produtos mais nobres e se usa válvula submersa. O óleo já é mais comumente utilizado em produtos menos nobres e com jatos expostos, como foi visto nos vídeos anteriores. Um aspecto importante que afeta significativamente a transferência de calor no molde é a questão da contração que o aço sofre durante a passagem do estado líquido para o sólido.
isso invariavelmente leva à formação de um vazio, ou em inglês um gap entre o veio e o molde, e essa formação tende a reduzir a intensidade da transferência de calor, uma vez que esse espaço vai ser ocupado por um gás que tem valores de condutividade térmica bem menores que aqueles do óleo ou do pó fluxante que são utilizados na lubrificação. Essa figura ilustra de forma esquemática e em detalhe a região do molde, onde se vê as diferentes fases presentes nessa região. Isso aqui está ilustrando uma situação onde tem-se jato protegido, tem-se a válvula submersa, aqui a camada de pó fluxante sólido. Essa camada de pó fluxante ela recebe calor do aço. A região verde aqui representaria então a camada de pó fluxante que está no estado líquido e que é arrastado pelo movimento do aço e também pela oscilação do molde. À medida que essa camada de pó fluxante vai caminhando, ela vai sofrendo resfriamento. Em uma determinada temperatura, ela começa a se solidificar e vai ficar aderida à superfície do molde. Seria essa região acinzentada. A região alaranjada representa a pele solidificada de aço. Aqui temos também de forma esquemática as marcas de oscilação que são formadas, como já foi observado anteriormente, pela interação do aço solidificado ou parcialmente solidificado com essa camada de pó fluxante sólido que se forma aqui na região do topo do molde. Aqui é interessante observar que a espessura da camada líquida de pó vai sendo reduzida à medida que ele vai sendo resfriado. Por sua vez, a espessura da camada solidificada de pó fluxante vai aumentando e, eventualmente, devido à sua contração, vai se formar um gap ou um vazio que normalmente vai ser preenchido por ar. Nota-se também que um aumento da espessura da camada solidificada de aço vai provocar uma maior contração. Na próxima figura, veremos com mais detalhe essa região da parte inferior, onde se tem o molde, este gap ou este vazio de ar, a camada de pó fluxante sólido, eventualmente pode ter uma camada de pó fluxante líquido também, e a pele solidificada e finalmente o aço líquido na região central do molde. Então, esta figura ilustra de forma esquemática as diferentes regiões onde ocorre transferência de calor, no caso do molde de lingotamento. Então, a parte de cima mostra um zoom daquela região que foi localizada no slide anterior. Nós temos a região central contendo aço líquido e a camada de aço solidificada, que é chamada pele solidificada, que estamos designando como veio, a camada de pó fluxante ou de óleo. No caso de pó fluxante, pode ter uma camada dele líquido e sólido, a presença do gap, do vazio, normalmente preenchido com ar, e finalmente o molde de cobre. A figura de baixo mostra também de forma esquemática uma distribuição de temperatura ao longo dessas diferentes regiões. A temperatura mais alta no interior do veio, uma queda de temperatura significativa ao longo da camada de pó fluxante ou de óleo, que possui uma determinada espessura. Na interface entre o pó fluxante e o molde, uma queda de temperatura significativa, especialmente depois que a formação deste vazio, e uma queda de temperatura no interior do molde devido à refrigeração com água. Para servir de base para as discussões que serão feitas nos próximos vídeos a respeito da transferência de calor na máquina de lingotamento, aqui se tem alguns dados de condutividades térmicas dos diferentes materiais envolvidos ou presentes na região do molde. Então, tem-se o aço, que foi considerado uma temperatura de 1.200 centígrados, a sua condutividade térmica 29 watts por metro por Kelvin. O cobre, temperaturas na faixa de 30 até 130 centígrados, é uma condutividade térmica da ordem de 385 watts metro Kelvin. Observe-se que é um valor bastante mais elevado que a do aço. A do pó fluxante, isso varia de pó fluxante para pó fluxante, numa temperatura na faixa de 1.000 a 1.300, esse valor está usualmente na faixa de 0,5 até 1,2 watt metro Kelvin. Para a água, na temperatura de 25 centígrados, é um valor de 0,62 watt metro Kelvin.
e, finalmente, do nitrogênio, que é o gás que pode estar presente majoritariamente, compõe aproximadamente 80% do ar atmosférico, numa temperatura de 1000 centígrados, esse valor bem mais baixo do que os dos demais materiais. É interessante observar que, no caso da radiação, considerando um gap de gás de aproximadamente 1 milímetro, se a superfície aquecida está a 1000 centígrados, nós temos uma condutividade térmica equivalente a 0,043, com a superfície a 1400, uma condutividade térmica equivalente a 0,075. Observa-se que, neste caso, as condutividades térmicas desses materiais, dessas regiões, são bem inferiores, e é por isso que a presença do gap tem um efeito significativo sobre a transferência de calor no molde.